Dia de podcast aqui do canal No Talento, eu tô aqui novamente com o Avelar e vamos fazer hoje aqui um balanço geral para ver os ganhadores, os perdedores da janela de transferência, quem se reforçou melhor, quem a gente esperava um pouco mais e também quem até pode surpreender na temporada, que tá voando abaixo do radar. Bem-vindo, Avelar, para mais uma semana. Seus comentários iniciais aí pra galera. Bom, fim da janela de transferência essa semana, né? Virada do mês agora. Também tivemos o sorteio da Champions League. Agora a gente vai ter uma ideia mais clara aí dos primeiros passos da temporada. Temos a data FIFA agora, né? Os times vão parar por causa dos campeonatos, das seleções. Mas em breve aí vem com tudo já. Champions e contratações novas. Vamos ver o que vem forte. Então, rapaziada, eu preparei aqui uma listinha com alguns times que eu gostaria de comentar aqui sobre esse mercado de transferência, essa nova temporada. O Avelar preparou as dele. Vamos começar aqui falando sobre Premier League. Já quero logo de cara aqui trazer um time alternativo para a galera que não está muito ligada. Aston Villa. Aston Villa, para mim, se reforçou muito bem. Um time que já foi muito bem na temporada passada com o Unai Emery. Desde que ele chegou na metade do ano ali, o time teve uma sequência de vitórias muito, muito boa, já conseguiu galgar excelentes posições ali na Premier League, e agora o mercado deles, na minha opinião, foi excelente. Aqui a se destacar o Diaby, jogador francês de 24 anos, ex-Bayer Leverkusen, muito, muito bom. Quem joga FIFA sabe que é um cara que é muito rápido, dribla muito bem, acho que combina bastante com o estilo de jogo do Aston Villa, de contra-ataque, acho que pode agregar muito, principalmente ali com o Bailey também do outro lado, é outro cara que corre bastante. Trouxeram também o Zaniolo para ataque, um cara aí que surgiu muito bem na Roma um tempo atrás, mas acabou não cumprindo tão bem as expectativas, mas querendo ou não, ainda é bom jogador, tem qualidade técnica canhoto. E outra contratação que se destaca é do Paul Torres, zagueiro, ex-Vila Real, ficou muito tempo lá no Vila Real. Acho que até poderia ter ido para um clube maior, mas, enfim, frequenta a seleção espanhola. E a última contratação que eu queria falar é do Tielemans também, outro volante que foi disputado muito tempo por times grandes. E agora está finalmente no Aston Villa, que vai ter um meio-campo muito competitivo. Gosto bastante do meio-campo ali com Camará, Douglas Luiz e o próprio Tielemans. Também tem o Watkins no ataque, cara que sabe meter muito gol. Tô animado para esse Aston Villa aí, quem sabe beliscar ali um G6 na Premier League e principalmente na Conference League. Para mim é disparado o time mais forte da competição e é o favoritaço para mim para ganhar a Conference. O que você acha? Vê lá, concorda comigo ou tô muito animado? Concordo, acho que a Conference assim, já vê um nível assim, um pouco abaixo da Europa League. A gente só precisa ver quem vai sair da Europa League comando a Conference, né, depois da fase de grupos, mas a princípio o Aston Villa é um fortíssimo candidato. Também achei as contratações excelentes, as oportunidades de mercado, tanto do Zaniolo quanto do Tielemans, foram muito boas. O Zaniolo saiu barato porque estava fora de um grande centro, né? Estava jogando na Turquia. O Tielemans, ele foi contratado depois do rebaixamento do Leicester, e aí um jogador do peso do Tielemans, a qualidade dele, não pode estar na Championship. Então a contratação foi impactante, assim, né? Principalmente porque ele vem para dividir ali o meio campo com o Douglas Luiz. Eu acho que vai fazer uma boa dupla. Mas eu acho que a melhor contratação mesmo do Aston Villa foi o Paul Torres. Eles tiveram muitos problemas na zaga no último ano, principalmente depois da virada da Copa do Mundo, né? Vários problemas físicos. E o Paul Torres já trabalhou com o Unai Emery, né? É um jogador de confiança, é um jogador que já encaixou no sistema do Unai Emery. Então eu acho que ele tem tudo para deslanchar aí no Aston Villa. Diego Carlos também é zagueiro, ficou machucado na última temporada. Tem o Sim. Consa também, que é um zagueiro que eu acho interessante até. Mas enfim, eles começaram jogando com três zagueiros nessa temporada. E vamos ver aí, né? Já são os 6 jogos iniciais, são 4 vitórias. Só perdeu para o Newcastle na estreia por 5-1 e perdeu na última rodada para o Liverpool por 3-0. Dois goleados, mas em compensação também goleou o Everton, Mas goleou dois o. times fortíssimos, né? Sim. Goleou o Hibernia por 5-0 na Conference, na estreia. Ganhou do Burnley, ganhou do Hibernia outra vez também na Conference. Enfim, tem alguma outra time a se destacar na Premier League, lá que você pegou aí? Bom, eu queria falar um pouquinho do Newcastle, né? Eu achei a janela do Newcastle boa. Foi uma janela defensiva, na minha opinião. Vou explicar o porquê do defensiva, mas você não concorda comigo, né? Daqui a pouco você vai falar um pouquinho do porquê que você achou ruim. Mas a janela defensiva, para mim, tá em não perder nenhum craque. O Newcastle surpreendeu na última temporada, conseguindo a vaga para Champions. Eles tiveram vários jogadores se destacando, o meio-campo com o Joelinton e o Bruno Guimarães, o Isaac depois voltou da lesão na frente, uma zaga muito sólida. O Trippier voltou para a Premier League jogando em altíssimo nível.
e todos esses jogadores ficaram. E ainda tiveram algumas adições ali, como o Tonali, né? Também contrataram o Gordon para revezar na ponta esquerda, porque o Newcastle tinha um problema muito grande de ponta, né? Várias vezes o Joelinton, mesmo estando bem no meio campo, ele era deslocado para a ponta quando faltava um jogador e entrava o Longstaff no meio campo. Isso ocorreu várias vezes na última temporada. Então, acho que essa contratação do ponta era realmente necessária. E acabou que o Newcastle focou assim, em manter a base e fazer contratações pontuais. Eu achei interessante e acho que vem para brigar novamente pela vaga na Champions, para ficar no G4. Na Champions ainda é cedo dizer se o time vai longe, porque né, caiu no grupo da morte, mas eu acho que na Premier League pode render de novo esse time. Eu não acho que foi tão boa assim a janela, porque se a gente pegar, tem o Tonali, que obviamente é excelente, chega para jogar, chega para ser um dos melhores volantes da Premier League, mas assim, basicamente foi só ele, porque o Gordon já tinha vindo em janeiro passado, né? Não foi isso? Ou tô enganado? Isso, Quem foi chegou o agora Gordon foi o veio em janeiro passado, Barnes. foi o Barnes, que veio Chegou do o Leicester Barnes, também rebaixado, né? também rebaixado, mas aí já foram, ó, segundo o Transfer Market, 64 milhões no Tonali, valor ok, um jogador de grande nível, mas pagou 44 no Barnes, aí já vai para quase 100 milhões de euros os gastos, mais 37 no Livramento, outro lateral que também estava no Southampton, outro rebaixado, né? E também 8 aqui no ponta direita, pô, não sei esse time aqui, mas é o Minter, né? Não sei falar direito. Isso. Mas enfim, acho que é muito gasto para pouco jogador que vai chegar para ser titular. Esperava ali pelo menos pegar um ponta de maior qualidade, assim. Sei lá, a gente viu o City perdendo uma Reis, eu esperava um cara mais nesse nível, assim. Ainda mais porque vai jogar a Champions League, então acho que é um nível diferente. Teve, obviamente, a edição do Tonali, como eu falei, mas esperava um pouco mais. Acho que fiquei bem decepcionado, levando em consideração também que o dono do Newcastle é o dono mais rico de clubes do mundo, né? E levando em consideração o sucesso esportivo, que foi já conseguir uma classificação rápida para Champions, esperava que ele abriu o bolso agora. E até porque os outros times da Premier League se reforçaram muito, né? Eu falei do Aston Villa, não sei se é favorito para chegar no G4, obviamente não é favorito, mas tem essa chance. O Liverpool também acho que foi muito bem, conseguiu se reforçar bastante. O United a gente já vai falar daqui a pouco, mas assim, o Chelsea está com um time que vai amadurecer durante a temporada. Tem o próprio Burnley não, perdão, o Brighton, que acho que pode surpreender nessa briga. Acho que não vai conseguir se classificar com tanta facilidade assim para a próxima Champions, o Newcastle. O Livramento, que você falou que veio do Southampton, é um jogador que eu particularmente gosto. O Trippier já tem uma idade avançada. E o Livramento, ele é um jogador que já fez mais de uma função na zaga, na lateral esquerda, apesar de ser um lateral direito de origem, né? E é um jogador muito jovem ainda, então acho que ele tem tudo para dar sequência quando o Trippier sair, né? Porque já passou, o Trippier já não é mais um garoto, já tá chegando já a idade para ele, apesar de ter feito excelente temporada no último ano. Outro time que eu vou puxar aqui então, aproveitando a Premier League, é o Forest, o Nottingham Forest. A gente deu uma pequena reunião de pauta aqui antes de começar. O Avelar falou que não gostou tanto assim da janela do Forest. Eu, particularmente, gostei. Acho que vamos destacar aqui alguns nomes para a galera que não tá ligada. Teve o Andrei Santos chegando por Andrei Santos, né? Chegando por empréstimo junto ao Chelsea, vai jogar essa temporada no Forest. Teve também aqui na lista dos reforços o Sangaré, volante do PSV, grande volante, muito bom, 35 milhões de euros. Teve o Elanga, ex-Manchester United, ponta esquerda também, que acho que chega para brigar por posição. Murilo, zagueiro do Corinthians, que também deve chegar para brigar por posição. O Vlaco Dimos, goleiro do Benfica, jogou alguns anos lá. Montiel, campeão do mundo para lateral direita. E o Hudson Odoi, finalizando aqui os destaques, que também chega para brigar por uma posição ali no ataque, ponto esquerdo, estava no Leverkusen ano passado. E o Origi também, né? Esqueci de falar o Origi, centroavante que estava no Milan. Mas por que você não gostou, Vela? Achei que foram tantos nomes bons assim, acho que a maioria chega para ser titular até. Então, eu fiquei um pouco impactado com a quantidade de nome. Basicamente todas as contratações foram por compra, né? Tirando ali o Andrei, tivemos O Origi vários, veio por vários valores. empréstimo. Isso, Origi por empréstimo, tivemos vários valores altos gastos nesses jogadores. Então, eu acredito que assim, a Premier League passada do Nottingham Forest já tinha sido acima das expectativas. Eu não sei se precisava dessa quase reformulação do elenco,
vai trocar muito jogador. Então eu acho que esse time vira muito uma incógnita para mim. Por mais que os jogadores já tenham se destacado em outros clubes, é muita gente nova chegando e tem que encaixar no esquema, tem que manter pelo menos uma essência do time que já rendeu algum fruto, né? Que foi, pô, todo mundo ano passado cotava o Nottingham Forest para ser rebaixado, e eles fizeram a Premier League sólida se mantendo na primeira divisão, né? É, tá bom, eu não quero perder muito tempo aqui falando do Forest, não, porque assim, com todo respeito, né? Vamos avançar para os times mais relevantes. Acho que o último time da Premier League aqui que eu tinha separado para a gente falar é do Manchester United, que esse sim, eu não gostei nem um pouco da janela de transferências do United. Acho que tinham carências bem claras no time titular, inclusive, e não sei se foram contratados novos jogadores que cheguem para cumprir essas posições. Pegar aqui os destaques, tem o Højlund, que é grande contratação, foi 75 milhões de euros, centroavante de 20 anos que estava na Atalanta, chega aí como, entre aspas, o novo Haaland, essa é a expectativa dos mais otimistas. Tem também o Mason Mount, que chega ali para o meio campo, 64 milhões, o Naná, 50 milhões de euros para ser o goleiro, e Amrabat, o último a ser contratado para ser volante, ali brigar por posição com o Casemiro ou jogar junto. Avelar, acha que tá cumprida as brechas do elenco ou acho que ainda falta mais coisa? Então, para mim, as contratações não seriam as que eu escolheria, mas quando o United contratou o Ten Hag lá atrás, eles apresentaram um projeto em que ele teria como funções não só um técnico, ele iria reformular o elenco, ele iria montar um time. A saída do Cristiano Ronaldo passou muito por ele, foi até uma discussão grande na época, né? Ele tá mandando o Cristiano Ronaldo embora. E agora várias contratações aí foram a pedido dele. O Onaná, por exemplo, já tinha trabalhado com ele no Ajax e ele bateu o pé de que ia. O United pagou caro para um goleiro, né? 50 milhões de euros é um valor alto. O Højlund também foi escolha do Ten Hag. Para mim, é um erro, não pelo Højlund em si, que para mim é um excelente jogador, vai render muitos frutos, é jovem ainda. Mas o United voltou a se classificar para Champions e vai precisar brigar por coisas grandes esse ano. E assim, o Højlund ainda não está pronto. Com 75 milhões de euros, o United tinha que trazer um centroavante pronto para chegar e assumir a camisa 9. Não dá para confiar num garoto, sendo que na reserva você tem o Martial. O Martial não é um cara que vai segurar as pontas se o garoto não for bem na primeira temporada, na adaptação dele ao clube. Então, eu acho que é um pouco arriscada assim, a janela do United. Acho que deu uma salvada ali no finalzinho, contratando o Amrabat, que para mim é um excelente jogador para o meio campo, mas acho que poderia ter feito melhor com o dinheiro que gastou. O nome de centroavante da minha cabeça vem logo de cara o Gonçalo Ramos, né? Que foi pro PSG com valor parecido ali, dos 70 milhões que gastou no Royal. Podia ter dado um pouquinho mais e pegado o Gonçalo Ramos, que é um cara que já tá muito mais provado, já fez hat-trick em Copa do Mundo, já tá há vários anos lá metendo bastante gol no Benfica, e acho que é uma aposta bem mais segura do que o Højlund, por exemplo. Outra posição que acho que era, clamorosa, assim, a necessidade era de um segundo volante ali. O Rabat é um volante, mas assim, não é um volante com as características que eu gostaria desse United. Preferia um cara tipo o De Jong da vida, assim, do Barcelona, que a gente sabe que era o sonho do Ten Hag. E o Mount é mais um meia, né? E Que o Mount, tem jogado exatamente. nessa função é mais um meia. Exatamente. O Mount chega ali basicamente para ser um reserva do Bruno Fernandes, ou jogar aberto. Não sei, muito, sei lá. Acho que poderia ter sido bem melhor investido esse dinheiro. O De Jong era um cara difícil de trazer, porque ele ganha um salário astronômico no Barcelona, não vai querer sair, não vai querer abrir mão disso, mas poderia ter pensado numa solução um pouco mais criativa para um segundo volante mesmo que chegue para jogar. Enfim, perdeu o Declan Rice aí, que era a bola da vez, acabou indo para o Arsenal. Vários volantes aí, o Caicedo indo para o Chelsea. O mercado aí que estava com muito volante disponível e o United acabou no Rabat, que assim, não é a característica que eu acho que era melhor para essa equipe. Pô, eu acho que o United também precisa se atentar na Champions League, né? Muita gente tratando aí como um grupo fácil, de que vai se classificar. Eu não vejo assim. O Bayern tem, para mim, facilidade para fazer todos os pontos do grupo, ganhar de todo mundo. E o grupo também tem um saco de pancadas.
E aí a segunda vaga seria uma disputa entre o United e o Galatasaray. E o Galatasaray está se reforçando, está investindo. No dia que a gente está gravando aqui, aparentemente fechou mais 2 contratações, né? Segundo o Fabrício Romano, a dupla do Tottenham, Davinson Sanches e Ndombele, vão ser anunciados pelo Galatasaray em breve. Então, assim, eu acho que num quase mata-mata, né? Porque vão ser só esses 2 times brigando por uma vaga. Um jogo na Turquia pode complicar a vida do United. Eu acho que tem que ficar bem atento para essa Champions League. Tá bom, então. Eu não acho. Acho que o United passa em segundo, mesmo que não tenha sido a melhor janela. Não acho que o Galatasaray pode surpreender, não. Mais alguma coisa a pontuar na Inglaterra? Não. Podemos ir para a Espanha? Vou dar Vou só ok. falar rapidinho do Brighton, que para mim foi muito bem na contratação do Ansu Fati e que vai manter o projeto aí do De Zerbi e que pode incomodar na vaga pela Champions também. Exatamente. Mais um ponto aí para o United ficar ligado, porque se der bobeira, o Brighton pega essa vaga no G4 e vai para a Champions no ano que vem. La Liga, Ano então. que vem tem tudo para virar G5, né, por causa da nova Champions. É verdade, mas isso aí é tema para outra coisa, outro podcast, porque é meio complexo essa nova Champions aí, né? Mas enfim, Campeonato Espanhol aqui, para mim, melhor janela do Campeonato Espanhol foi do Barcelona, que tinha muito pouco, né? A gente sabe da crise financeira do Barcelona e conseguiu achar boas soluções, gastando muito pouco. Não esperava que o Barcelona ia conseguir fazer tantas contratações assim. Obviamente, a mais destacada aqui é o Gundogan, que chegou de graça com o Manchester City. É um dos melhores jogadores do time que foi campeão da Tríplice Coroa, 32 anos ainda. Enfim, no último dia da janela trouxe ainda o João Félix, que é uma contratação um pouco mais polêmica. Já vou pedir a tua opinião, Avelar. Cancelo também chegou. E quem mais chegou? O Oriol Romeu também chegou, volante ali que chega para compor. Não é do mesmo nível do Busquets que estava lá, mas enfim, é o que dava. E aí, Avelar, dá tua O Oriol opinião aí. Romeu foi o único jogador que teve um dinheiro investido, né? O Cancelo e o João Félix foram por empréstimo, e o Gundogan estava sem contrato depois que terminou o contrato dele com o City. Então, a função do Oriol Romeu vai ser mesmo a do Busquets, mas com um investimento muito baixo, somente 5 milhões de euros. É muito difícil no futebol atual achar um jogador bom por esse preço, né? Principalmente para um time do tamanho do Barcelona. Você perguntou do João Félix, para mim não é uma boa contratação. Eu não o vejo ele encaixando no esquema de jogo do Barcelona, porque para mim a melhor versão do João Félix é um segundo atacante. E o Lewandowski não joga com outro atacante junto com ele. E o João Félix também não é o ponta que o Barcelona precisa. Porque para mim o ponto esquerda que o Barcelona não tem e que não conseguiu na janela é um ponto esquerdo agudo. No lado esquerdo, a única opção para abrir o campo é o Baldé, que é o lateral. E Então o eu Ferran acho Torres, que muito é do pouco. banco, né? Mas é um outro nível também. Cai Mas bastante. o Ferran Torres também já fecha muito, né? Ele já traz muito para dentro. Então não tem nenhum ponto que estique mesmo o campo se o Baldé não tiver. O time tende a fechar muito para o meio, para esse lado. Diferente do É, outro lado, que o Rafinha costuma levar muito para o fundo, o Lamine Yamal, né, que está crescendo agora, a joia do Barcelona, né, próxima joia, também usa muito a lateral do campo. Então eu acho que faltou essa opção pelo lado esquerdo. eu também acho. Acho que na cabeça da diretoria, pelo menos, o João Félix vem para aquela posição que estava sendo ocupado pelo Gavi, né? Jogando ele pela aquele falso ponta esquerda que na hora de atacar meio que vinha um pouco mais para dentro, deixava o Baldé pela lateral esquerda ali, pela ponta esquerda, avançando bastante. Só que acho que o Xavi não é isso do mundo ideal na cabeça dele. Acredito que pelo jeito que ele pensa assim e tal, acho que realmente concordo contigo que seria melhor um ponta esquerda mesmo, driblador, tipo um Rashford da vida, um Mbappé, assim. Obviamente Vale que lembrar desses que caras não perderam o Dembélé, né? perderam o Dembélé, que podia jogar ali na esquerda também, mas vinha mais pela direita, né? Acho que seria um tipo de contratação diferente que eu faria, não seria o João Félix, acho que pode ser tipo um Griezmann 2.0, assim, que não era nem o meio campista para o Barcelona, nem o atacante, nem o centroavante, ficava ali meio sem posição. O João Félix pode correr esse risco. E ele, inclusive, também meio que se queimou com a torcida do Atlético, né, que logo no início da janela falou que o sonho dele era jogar no Barcelona, aí acabou que no finalzinho conseguiu essa transferência, mas assim, dificilmente o Barcelona vai ter dinheiro para comprar ele no final da temporada. Ele é um jogador bem caro, querendo ou não. E vai ter que voltar para o Atlético de Madrid, tendo falado que o sonho dele era jogar no rival Barcelona. Né? Há de se observar isso.
Mas, enfim, Sim, vamos. ainda teve a contratação, só para não deixar passar em branco, do Inigo Martinez para a zaga, Isso, que verdade. veio de graça também. Perfeito. Agora, Real Madrid, aqui só dar uma passada rápida. A gente já falou alguns programas aqui do Real Madrid, mas a única contratação é, grande mesmo foi o Bellingham. Veio ali também o retorno do Brahim Dias, veio também o Rosselu de graça. E é basicamente isso que o Real Madrid. Ah, tem o lateral também, né? Qual que é o nome do É o lateral Fran mesmo? Garcia, que já foi O Fran lateral, né? Já Garcia. foi lateral titular na última rodada. Isso, perfeito. Assim, perdeu o Benzema e eu venho falando isso há algum tempo já. Para mim é um erro do Real Madrid não se repor com o centroavante. Trouxe o Rossellu, mas acredito que poderia ter sido um cara um pouquinho melhor. Não sei. Queria perguntar aqui para você, Vela, por que você acha que o Real Madrid não trouxe esse centroavante? Você acha que eles preferiram se poupar de fazer esse investimento agora e abrir mão um pouquinho da Champions League, pensando que esse elenco é suficiente para ganhar o espanhol? Você acha que é isso que passou pela cabeça? Bom, primeiro a gente tem que destacar a opinião do Ancelotti, que é muito clara e ele deixa isso aberto em todas as entrevistas várias e várias vezes. Ele não gosta de trabalhar com um elenco repleto de jogadores e tendo que gerir minutos para vários e vários jogadores. Ele prefere um elenco curto. Esses montes de meio-campistas, Valverde, Camavinga, Bellingham, a maioria deles fazem mais de uma função. Então, eles vão poder jogar pela ponta. O Bellingham, a gente já viu jogando de falso 9 nessa temporada. É uma opinião do Ancelotti, né? Eu, por mim, assim, achei que o Real Madrid ia se movimentar mais na última semana da janela, porque a gente já teve 3 lesões aí, o Courtois, o Militão e o Vinícius Júnior. São 3 lesões de jogadores muito importantes e que vão fazer falta. E a gente pode, né, destacar aqui que a La Liga ela tem uma diferença muito grande do Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid para vários outros times, né? Então, perder 2, 3 jogos nas primeiras rodadas já pode ser complicado para depois vir buscar esse título. Então, eu achei que o Real Madrid ia se movimentar nem que fosse por jogadores de empréstimo nessa última janela, nessa última semana da janela. Também esperava que vinha mais gente. Acho que vai ficar bem difícil pro Real Madrid na Champions League, principalmente. E o último time aqui, que você colocou aqui na pauta, Velar, Real Sociedad. Tem algo a falar sobre essa galera aí que está É, classificada para a Champions, né? você discordou um pouco de mim aí Não é que eu nessa discordei, é janela. que eu não vi muito bem os movimentos da Real Sociedade. Vou ser bem honesto aqui, passou meio batido por mim. Mas pode me Bom, convencer que foi assim, uma boa janela. eles não fizeram nenhum investimento muito grande, né? Mas eu acho que tem um time muito sólido. Eles trouxeram o Odriozola, que é criado lá e é torcedor já declarado para a lateral direita, que era um jogador que eles não tinham. Na zaga, eles têm zagueiros que os 2 zagueiros já foram convocados recentemente para a seleção espanhola. O Lenormand, inclusive, está nessa primeira convocação do De La Fuente. No meio-campo, Merino e Zubimendi estão na convocação também, além do Submente que é Braz. sonho do Barcelona, né? Sim, Era o sonho para ser o substituto do Busquets, não deu, era muito caro. e o Braz Mendes, que fecha essa trinca de meio-campo, ele também fez uma excelente La Liga, já chegou a ser convocado, não está nessa última lista, mas pode voltar a estar na seleção. É um jogador que eu particularmente gosto, pisa muito na área, já começou a La Liga dando 2 assistências e fazendo bons jogos, apesar da Real Sociedad ter empatado, tem empatado 3 vezes, ainda não perdeu. E acho que o grande destaque do time, que é o Oyarzabal, é, ter mantido esse jogador de um nível que para mim é alto para a Real Sociedade é impactante. O Oyarzabal poderia ter vaga na Premier League, mas ele fica, vai ser o capitão do time, o camisa 10, e vai ter a companhia do André Silva no ataque, que já teve boas temporadas, teve temporadas apagadas também. Vamos ver como é que ele vai desempenhar nessa temporada. Perfeito, então. Acabamos aqui por Espanha. Vamos agora para a Bundesliga. Bundesliga que teve a grande contratação do Harry Kane. Talvez a melhor contratação da janela, só atrás da do Bellingham. Não sei. Um bom debate para se ter. Mas, assim, o fato que o Bayern não conseguiu trazer um volante, né? Perdeu o Gravenberch. Esse foi um dos temas do deadline. Estavam esperando a venda do Palhinha. Acabou que melou o negócio. O Furran não conseguiu trazer uma reposição para o Palhinha. Mas aí o Gravenberch, que já estava encaminhado para o Liverpool, acabou mesmo indo para a Inglaterra e o Bayern ficou sem opção ali. Vai ter apenas o Leimer, né, como opção ali para a reserva do Goretzka e do Kimmich. Mas Vela,
passada rápida do Bayern, porque tem muito time para falar ainda, a gente já está com 25 minutos aqui de programa. Bom, acho que o principal ponto do Bayern foi a discussão Tuchel e diretoria, né? Eles viam o elenco de formas diferentes. A diretoria que teve bastante troca depois do título alemão na última rodada. Para o Bayern, isso é considerado praticamente inaceitável, né? Porque pela hegemonia deles, eles já têm que chegar campeão, não poderiam ter se dado ao luxo do Borussia Dortmund perder a Bundesliga na última rodada, porque o Bayern precisava de combinação de resultado para ser campeão. Então, a nova diretoria via o elenco de uma forma bem diferente do Thomas Tuchel. E acho que o principal ponto do elenco é como é que vai ser formada a zaga, né? O Pamecano, De Ligt e Kim Min-jae são excelentes zagueiros, mas não tem nenhum lateral direito de destaque. O Tuchel chegou a falar do Kim Perdeu o Pavard, né? Perdeu o Pavard. Então, Foi pra Inter. Acho que tem um problema no teu microfone aí, vai lá. Tenta falar mais alguma coisa aí. tá me ouvindo aqui? Ah, não, agora voltou. Acho que o Bayern é isso aqui, não tem muito o que falar, não. Vai ser novamente um dos favoritos ao título da Champions League, acho que até mais do que na última temporada. Vai depender do encaixe do Tuchel. Um time aqui que eu acho que vale a pena também comentar é o Borussia Dortmund, que na minha opinião fez uma janela horrorosa, assim, não conseguiram trazer quase ninguém, perderam o Bellingham, que era o dono do time, já teve aquele fim de temporada decepcionante, perdendo o título em casa. A única contratação aqui de destaque é o Sabitzer, que vem para o meio campo, ex-Bayern, né? Vem ele para ser essa reposição do Bellingham, mas é outro nível de jogador, não tem como esperar nada diferente. Trouxeram também aqui, tu deve saber o nome desse cara aqui, mas eu nunca ouvi ninguém falar o nome dele, então posso estar lendo errado, que é o Félix Nimecha. Nimecha, que era do Wolfsburg, 30 milhões inclusive de euros. tem um outro irmão que joga a Bundesliga também. E o Füllkrug para ser atacante ali também, jogou a Copa do Mundo na Alemanha, mas assim, decepcionante, não? A janela do Borussia. Tem um detalhe também que perderam o Rafael Guerreiro pro Bayern de Munique, né? E o Rafael Guerreiro, nas últimas temporadas, era um dos jogadores que mais produzia pro Dortmund, mesmo sendo lateral, apoiava muito, construía muito. E eu errei, acho que o Borussia errou na contratação do Füllkrug, porque ele já tem o Haller para camisa 9. E aí vai jogar com 2 camisas 9 pesadões, acho muito difícil. Então acho que poderia ter tido mais contratação pro meio-campo ou até mesmo para a zaga em vez do Füllkrug. Beleza. E agora outro time aqui que acho que vale a gente gastar um pouco mais de tempo. Não muito também, mas porque é a União Berlim. Mas assim, um time, pô, extremamente simpático, muito legal, né? A história deles é incrível, assim. Se eu não me engano, eles são o único time da antiga Alemanha Oriental, né? A jogar a Bundesliga, então, pô, muito bacana a história deles. E vão jogar a Champions League também, e se reforçaram bem, né? Pode falar um pouco desses reforços aí, vai lá, pra gente. Eu gostei bastante da janela do União Berlim. Eles trouxeram o Gosens, da Inter de Milão, que fez uma excelente temporada, chegou até longe na Champions, né? Chegou na final. Então, eu acho que o Gosens é um encaixe perfeito para o União Berlim, tendo em vista que eles jogam com 3 zagueiros e ele pode fazer a ala esquerda. Eu gostei também da contratação do Voland, que volta para a Alemanha depois de fazer boas temporadas no Mônaco. Bom jogador, E o experiente. Voland, sim, ele fazia dupla com o Ben Yedder no Mônaco, que é um atacante rápido. E o Union Berlim foi atrás do Fofana, emprestado pelo Chelsea, que destruía no molde e que também é um atacante rápido. Então eu acho que essa dupla vai dar um bom encaixe. E além disso, para mim, a contratação do Bonucci no final da janela é essencial, porque é um jogador já muito experiente. O Union Berlim vem para a Champions League, precisa desse jogador de peso, e acho que ele vai entrar ali na zaga e vai encaixar como uma luva. Não é uma zaga que fica muito exposta, que tem que correr muito, que precisa de velocidade. Então, mesmo com a idade avançada, acho que ele pode render bastante. União Berlim que está na Champions no grupo do Napoli, Real Madrid e Braga. Então, assim, o União Berlim é claramente a terceira força desse grupo, o que não é necessariamente ruim, né? Porque terceiro lugar garante a vaga na Europa League. E aí sim, acho que o União pode buscar essa classificação em terceiro lugar aí, com todo respeito
as oitavas da Champions, mas é um caminho melhor para eles ir para a Europa League, para quem sabe chegar numa semifinal, final, e pode dar bastante trabalho. Outro time na Alemanha que se reforçou melhor e para mim chega mais forte para a temporada do que o Borussia Dortmund é o Leipzig, né? O Leipzig, eu acho que um capítulo à parte aí, conseguiu fazer muitas boas vendas, vendeu em Cucu, vendeu o Szoboszlai, mas por outro lado trouxe grandíssimos jogadores. Tá com a colinha aí, Avelar, das Tô, contratações do Leipzig? O que é que eu pego aqui? tô com a colinha aqui. Para o ataque, Seisco, vindo do Salzburg, que já tinha sido fechada a contratação no em janeiro, mas ele chegou agora. O Seiwald também vem do Salzburg para o Leipzig, fazendo a ponte Red Bull, né? É um jogador jovem e promissor. Trouxeram o Openda, que se destacou muito Bom, nessa temporada. mete gol esse aí. Esse é craque. Do PSG veio Bichabou e Xavi Simons. Bichabou, zagueiro, que pode fazer lateral também. E o Xavi Simons, um multifunção, pode jogar em qualquer posição do meio campo, pode jogar no ataque. Para mim é uma excelente contratação. 18 anos só o Bichabou. Bizarro, né? Muito novo. E o Leipzig já tem um histórico de defensores franceses, né? Vendeu o Konaté para o Liverpool, tem o Simakan, O então Pamecano também. o Passou lá. Panecano que foi pro Bayern, então ele tem tudo para entrosar aí. E o Luqueba também foi a última grande contratação vindo do Lyon por 30 milhões de euros, é a mais ponta do que qualquer coisa, né? É uma posição que estava um pouco em falta no Leipzig, era um time que estava muito fechado. Ele pode ser opção para abrir o jogo no segundo tempo, ou até mesmo contra um time mais fechado começar a titular. Perfeito. Eu acho que esse time é bem legal. Assim, obviamente perdeu provavelmente seus três melhores jogadores, que eram o Cucu, o Szoboszlai e o Gvardiol. Mas assim, ainda tem Dani Olmo lá, tem o próprio Openda, que acho que vai chegar para jogar bem. Tem o Poulsen também, que já está há um tempo lá. Enfim, acho que é um time bom, entrosado. David Raum também, lateral da seleção alemã, sei que você é particularmente fã dele. Sim. E acho que vem forte para ficar no mínimo no G4, assim. Além de tudo, teve um saldo positivo, né? Vendeu mais e ainda conseguiu gastar pouco para trazer esses caras jovens que no futuro, com certeza, vão ser vendidos por mais, assim, bem legal a filosofia do Leipzig, né? Podemos ir para a França, então, rapidinho? Podemos. Paris Saint-Germain tiveram as grandes perdas de Neymar e Messi. O time foi basicamente todo reformulado ali no ataque. Basicamente a defesa ali perdeu o Sérgio Ramos, mas manteve ali todo mundo. No meio campo perdeu o Verratti. E no ataque trouxe aí Colomboani, Gonçalo Ramos, Asensio, Dembélé. E quem que é outro que eu tô esquecendo? É o Tem o coreano, né, que chegou também joga no coreano, ataque. o Kim, né? O Kim. Enfim, um time com a cara totalmente nova, tá com a cara que vai competir mais, né? Esse time parece que vai ter bem mais intensidade do que aquele ataque com Neymar e Messi, no mínimo, né? Obviamente perde em qualidade, mas pensando em Champions League, assim, não acho que nenhuma maluquice falar que o time vai estar mais competitivo, não, porque time que vai correr o tempo todo, vai poder jogar um pouco mais recuado, se for o caso, se precisar, vai ter mais variação tática, enfim, e o Luiz Henrique também, novo técnico aí, para implementar uma nova filosofia no clube. O PSG tinha um conjunto de estrelas, né? Principalmente na frente com o Neymar, Messi e Mbappé, mas que não tinham muito encaixe. No meio campo também sempre faltava intensidade, faltava pegada. E aí quando chega o Luiz Henrique, a diretoria promete para ele a chave do clube, exceto na sala Mbappé. Ele não podia decidir nada do Mbappé, mas qualquer outro jogador ele poderia mandar sair ou contratar. Claro, dentro das limitações financeiras, mas assim, muitas movimentações, muitas vendas e muitas chegadas também. O meio-campo já é um meio-campo totalmente diferente do que vinha sendo nas últimas temporadas. O Vitinha se mantém, mas o Ugarte, que chegou agora, tem sido titular. E o Zaire Emery, que é da base, também tem sido titular já nesses primeiros jogos. E o time está conseguindo controlar o jogo, tem tido posse. Então, assim, eu acho que é um meio-campo que pode se destacar, apesar de não ter tanto nome, igual tinha o Verratti, por exemplo. E no ataque, agora tem muito mais franceses, né? Então, talvez isso ajude o Mbappé, ajude o entrosamento vindo da seleção. A gente pode lembrar na Copa do Mundo, o Colomboani, Dembélé e Mbappé chegaram a jogar todos juntos na final da Copa. Então, acho que pode ter um destaque aí para esse ataque. E acima de tudo também, acho que se o time se mostrar competitivo na Champions League, o Mbappé estiver satisfeito,
a chance dele poder renovar com o PSG é bem maior, né? Acho que cresce bastante. Nesse momento, assim, eu tô com o feeling que a renovação dele tá mais próxima do que qualquer outra coisa. Se eu pudesse apostar hoje, eu diria que ele vai acabar renovando. Eu disse aqui no podcast também que eu tinha expectativa do Real Madrid ainda fazer uma proposta no finalzinho da janela para levar ele de uma vez, mas não foi o caso. E do jeito que tá, assim, do jeito da postura do Real Madrid, as declarações do Florentino, não tô vendo o Real Madrid tão animado assim para trazer o Mbappé, fazer um investimento tão grande assim, ainda mais porque é da posição do Vinícius Júnior, querendo ou não. E o PSG é o clube que faz as vontades do Mbappé, né? Então acho que hoje eu tô com esse feeling que ele pode renovar aí no PSG. Podemos falar aqui de Mônaco, Avelar? Podemos. Pode começar então. Bom, o Mônaco, acho que o destaque é eles conseguirem manter o Fofana no meio campo, que já é um jogador que já tem sido titular na seleção francesa. Eu achei que ele ia sair para a Premier League. Ele tem, na minha visão, tem muita cara de jogador de Premier League, muita intensidade, força física, combate, sai jogando. É um volante muito completo e acho que tem tudo para se destacar. O Mônaco no ataque, além do Ben Yedder, já atacante tradicional e o capitão, tem o Elias Benseguir, que é uma grande promessa francesa, somente 18 anos para ele, e lá na França cogitam muito ele tomando o lugar que foi do Mbappé no Mônaco, né? O Mbappé também começou muito jovem no Mônaco e foi para o PSG. Ele pode jogar tanto na ponta como jogar por dentro, igual já jogou na temporada passada. Então eu acho que o Mônaco tem esses dois destaques principais, o Fofana e o Benseguir, mas também tem os brasileiros nas laterais, Wanderson e Caio Henrique, os dois convocados para a seleção pelo Diniz. E na zaga, acho que é uma zaga muito forte fisicamente, então para disputar no alto, para ganhar fisicamente, é uma zaga que pode impactar bastante com o Salisu chegando do Southampton, principalmente. Perfeito. Hora da Itália, que é o último país aqui que a gente vai falar, dar uma rápida passadinha aqui. Na Inter e no Milan, que para mim são os dois melhores times da Itália hoje, que vão brigar pelo título italiano, na minha opinião. Já fiz um vídeo aqui falando sobre o Milan em específico, destrinchei esse mercado e como eu acho que o time vai jogar. Conversei com o Avelar já, ele está bem menos otimista em relação ao Milan do que eu. Não sei se você quer dar uma rápida comentada, mas não vamos perder muito tempo, não, porque já estão acabando aqui com o programa. E a Inter também, né? A Inter perdeu bastante gente. Achei até bem decepcionante, porque, sei lá, acho que caiu o nível em relação ao time vice-campeão da Champions League, né? Bom, o Milan, falando primeiro aqui, teve a mudança de formação, né? Eles jogavam claramente no 4-2-3-1 e agora com a saída do Brahim Dias, principalmente, eles vão jogar com 4-3-3, eu acho, né? Pelo menos foi assim nas primeiras rodadas do Campeonato Italiano. Então, para mim, não foi o que eu imaginava. Eu achei que eles fossem conseguir manter o Brahim Dias, por exemplo, mas é um time que ainda pode render. A Inter, eu gostei da contratação do Thuram, é um jogador que eu acho bom e já chegou fazendo gol, né? Nessa última rodada ele fez o gol e tem tudo para fazer uma boa dupla de ataque com o Lautaro Martinez. Claro que a Inter queria ter mantido o Lukaku para o ataque, mas teve todas as confusões na negociação do Lukaku e ele acabou indo parar na Roma, né? Foi parar logo num rival. Agora, rapidinho aqui, as contratações da Inter, né? Teve o Pavar para lateral barra zaga, os principais aqui, né? O Sommer vai chegar para o lugar do Onaná que saiu, o Acerbi foi contratado em definitivo, né? Junto ao Lazio, o Thuram chega para ser o atacante titular, já que o Dzeko não vai estar mais na equipe. Alexis Sanches chega para compor ali, basicamente a posição que era do Lautaro, acho que de entrar no segundo tempo, acho que vai ser ele que vai fazer esse papel. O Klassen, um jogador de meio campo, e Quadrado também para a ala direita. E também o Carlos Augusto para a ala esquerda, para o lugar do Gonsens, que a gente falou aqui também, que está indo para o União Berlim. Eles perderam o Brozovic, na minha opinião, que é a grandíssima perda. Muito bom jogador, 30 anos ainda, foi para o Al Nassr. Perderam também o Joaquim Correia, outro que era opção de ataque ali. E perderam o Skriniar também, que já não via sendo utilizado, além do Gonsens e do Onaná também, que a gente já falou. Acho que cai um pouco o nível, sendo bem sincero assim. Bom, mas ainda mantém a base do time, né? E vão manter o esquema. Para mim, as contratações são de características de jogadores semelhantes aos que já saíram. Então, apesar de a gente poder discutir qualidade, eu acho que o esquema vai se manter com as mesmas características.
Então é isso. Tem mais algum comentário? Já podemos encerrar por aqui, para não ficar também muito grande. Só encerrando a Itália, depois da minha palavrinha final, destacar também que o Napoli foi muito bem na última temporada, mas perdeu o técnico, né, que agora foi para a seleção, e trouxe o Rudi Garcia, que estava na Arábia Saudita. Tá tentando manter a formação, mas é difícil manter aquele time do Napoli do jeito que estava. Tava jogando muita bola. Então, eu acho que a gente conseguiu passar bem aqui nos times das grandes ligas, né? Falar um pouquinho também da Champions, pela primeira vez falando da fase de grupo já com o sorteio, né? Então, acho que tá bom por hoje, né? 40 minutos já de papo, tá bom. Show de bola. Então é isso. Não esquece também, você assistiu até aqui, deu essa moral pra gente. Dá aquele like, né? Já deu trabalho de assistir 40 minutos de papo. Tem que deixar o like, se inscrever no canal. Aproveita também para comentar aí, né? Se discorda de alguma coisa que a gente falou, concorda. Vamos interagir. É isso, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência novamente. Valeu.